Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor com o seu aplauso nessa manhã. Aleluia. Sabe, queridos, eu não nego que eu sou da antiga. Eu gosto das músicas antigas, canções que marcaram principalmente a minha adolescência e entrada na juventude. Mas eu reconheço que existem canções que de tempo em tempo Deus sopra no coração, no ouvido de alguns ministros que tocam uma geração. E essa é uma dessas canções, porque ela declara não apenas a graça do Senhor, a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu zelo, mas ela também declara um compromisso que eu e você devemos ter com o Senhor, de enquanto fôlego houver em nós, nós temos que não apenas cantar, mas contar a bondade do Senhor, compartilhar dessa bondade, dessa fidelidade, desse cuidado, desse zelo que Ele tem por cada um de nós, seus filhos. Ele é o nosso Pai, Ele é seu Pai, você é filho de Deus. Talvez a sua identidade esteja manchada, esteja arranhada, esteja comprometida pelas circunstâncias que você tem vivido, mas creia nisso, nessa manhã, você continua filho de Deus. Você não perdeu a sua filiação, você não perdeu a sua identidade, você não perdeu a sua essência, o propósito ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, você ainda é alvo do amor de Deus, você ainda é alvo da graça de Deus, você é alvo do cuidado de Deus, e Ele tem tanto cuidado por você, que apesar de tudo que você tem vivido, tudo que você tem experimentado, das quedas que você tem tido, dos embates, das lutas que você tem enfrentado, Ele te trouxe até aqui nesta manhã, para falar isso para você. Você ainda é filho, você ainda é filha. Nada, absolutamente nada, pode apagar o amor que Deus tem por você. Nada pode diminuir e nem aumentar o amor dEle por você. Creia nisso. Você pode declarar mais uma vez, mas deixa essa canção sair do fundo da sua alma, que a bondade do Senhor, essa palavra de Deus, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a palavra do salmista, e é uma verdade para todos nós nesses dias. Então, deixa essa canção fluir de dentro de você. Fecha os teus olhos, para que você não se distraia. O fechar os olhos não é um ritual, não é um protocolo, é apenas para que você não se distraia. Deixa essa canção fluir de dentro de você, deixa essa declaração fluir de dentro de você. Enquanto o Espírito Santo Ele vai te tocando, enquanto o Espírito Santo vai te envolvendo aí onde você está, enquanto você vai sentindo uma presença que talvez há muito tempo você não tenha sentido. Moisés esteve 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, pastoreando as ovelhas que não eram suas, e ele cumpria aquela rotina diariamente, toda semana, mês após mês, ano após ano, mais um dia, a rotina de Moisés foi quebrada, quando ele olhou para o monte, e ele viu uma sarça, que estava envolvida por um fogo, mas a sarça não se consumia, e naquele momento a rotina e o destino de Moisés foi mudado, quando ele disse: agora eu voltarei para lá, agora eu me voltarei para lá, agora eu irei até lá. Talvez por muitas vezes, muitos dias ele tenha olhado para aquele monte, mas naquele dia o olhar de Moisés foi diferente. Esse não é mais um domingo na sua vida, esse não é mais um domingo rotineiro, religioso, não, ele é o domingo que Deus marcou com você, para incendiar o teu coração,
para fazer com que você volte a queimar mais uma vez. Como talvez você tenha queimado no passado e talvez hoje não queime tanto, mas saiba que a chama ainda está dentro de você. E Ele te chamou nessa manhã. Ele te trouxe aqui nessa manhã, não para me ouvir, não para você ouvir um homem, não. Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer você incendiar mais uma vez. E você vai entender por que Ele te chamou aqui nessa manhã. E porque Ele tem esse propósito e esse desejo, e Ele vai cumprir isso. Porque nada na nossa vida acontece por acaso. Você não está aqui por acaso, querido. Você faz parte de uma agenda celestial. Você faz parte de uma agenda divina. Você faz parte de uma agenda programada por Deus. Então deixa o Espírito Santo ministrar em você nessa manhã. Deixa Ele ministrar sua vida nessa manhã. Deixa Ele tocar nos seus lábios nessa manhã. Deixa sair de dentro de você um novo cântico, uma nova declaração, uma declaração de amor como você nunca fez antes. Sinta o Espírito Santo te tocando nessa manhã. Sinta o Espírito Santo te envolvendo nessa manhã. Sinta o Espírito Santo te enchendo nessa manhã. E à medida que você vai sendo ministrado por Ele, à medida que você vai sendo cheio dEle, à medida que você vai transbordando dEle, libera os teus lábios para Ele nessa manhã. Libera os teus lábios para Ele nessa manhã. Libera os teus lábios para Ele nessa manhã. Libera as tuas mãos para Ele nessa manhã. Libera o teu corpo para Ele nessa manhã. Libera a sua vida para Ele nessa manhã. Libera a sua mente para Ele nessa manhã. Libere os seus ouvidos para Ele nessa manhã. Libere todos os seus sentidos para Ele nessa manhã. Deixa Ele te queimar mais uma vez. Deixa Ele te incendiar mais uma vez. Deixa o Espírito não apenas se mover, mas deixa Ele trabalhar por completo em você nessa manhã. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fale em outras línguas. Fale em outras línguas. A palavra de Deus diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí, nesse lugar, a liberdade. Isso. Flua. 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 Flua nessa manhã. Flua nessa manhã, querido. Flua nessa manhã. Há dons sendo distribuídos nessa manhã, nesse lugar. Há vidas sendo renovadas nessa manhã. Há destinos sendo determinados, estabelecidos nessa manhã. Simplesmente flua. Vá mais fundo. Vá mais fundo, perca o controle se for preciso. Oh, aleluia. Não se satisfaça com águas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Vá mais fundo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós cantamos a tua fidelidade nesta manhã, Espírito Santo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus.
todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei Na bondade de Deus. Declaro mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei Na bondade de Deus. a última vez, vamos declarar a fidelidade do Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és fiel. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei Na bondade de Eu cantarei. Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Sim, eu cantarei. Na bondade de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, queridos, lindos. Amo vocês. Obrigado, obrigado. Depois a gente volta a cantar de novo essa canção. Amém. Não percam o fogo, não percam. Sentem com esse mesmo fogo, depois retornem com o mesmo fogo. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Me ajudem, hein? Me ajudem, pregadores, me ajuda, Bianca. Como é que a gente faz? Você pode se sentar por alguns instantes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Abra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Confesso a vocês que eu não sei, honestamente, como conduzir esse momento. Não, obrigado, querido, obrigado. Há uma mesa preparada pelo Senhor nessa manhã para nós. E quando eu leio os evangelhos, eu acho interessante porque pensa em alguém que gostava de fazer refeições. Esse alguém era Jesus. O homem gostava de comer. Mas não é sobre comida, é sobre o que acontecia quando eles estavam à mesa. Uma vez um homem ofereceu uma refeição para Jesus na sua casa, e o nome dele era Zaqueu. E a Bíblia não diz o que ele serviu, não diz o que ele preparou. Mas a Bíblia diz que o que aconteceu, o que foi falado naquela mesa, mudou a vida de Zaqueu.
ao ponto de Zaqueu deixar de ser alguém corrupto, deixar de ser um sonegador e restituir todos aqueles a quem ele tinha defraudado, a quem ele tinha roubado. Há uma mesa diante de nós nessa manhã. Há uma mesa diante de nós nessa manhã. Não é sobre o que vai ser falado, não é o que vai ser compartilhado, porque eu não vim aqui pregar, eu vim aqui compartilhar. Eu vim aqui dividir com vocês algumas coisas que ao longo desta semana o Espírito Santo tem me falado. E não sou eu que vou fazer isso. É o Espírito Santo que vai ministrar os nossos corações nessa manhã. E em nome de Jesus, que essa seja uma manhã de mudança para cada um de nós, dentro daquilo que temos por necessidade, que seja uma manhã de mudança. Ao longo de toda essa semana, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai dar uma passeada rápida nesse capítulo 13, que tem a ver com o que a gente vai compartilhar. Ao longo de toda essa semana, nós fomos terrivelmente ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Começando no último domingo, quando o pastor, aqui ministrando na ceia, ele falou sobre o que é a igreja. Esse foi o tema da mensagem, né? O que é a igreja? E ele usou esse texto de Mateus capítulo 16, onde Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas, qual era a ideia que as pessoas tinham dele. E muitas respostas foram dadas naquele momento, mas nenhuma delas encaixava no que de fato Jesus era. Até que Pedro, diante da pergunta de Jesus, e vocês, o que vocês dizem que eu sou, ou quem eu sou? E Pedro, tocado pelo Espírito Santo, porque não veio dele mesmo, ele não tinha capacidade dele mesmo de responder aquela pergunta, mas o Espírito Santo soprou a resposta certa no ouvido de Pedro, e Pedro disse para Jesus: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Na terça-feira nós fomos ministrados com uma palavra de fé, falando do Deus que não falha. E Romanos e Abacuque citam o mesmo texto: o justo, ele viverá por fé. Na quarta-feira, eu não sei quantos estiveram aqui na quarta-feira à noite, no culto de abertura das atividades do ano de 2023, do Comércio. Quantos estiveram aqui? Quantos lembram da palavra que foi ministrada pelo pastor Luciano Subirá? Aquela é uma palavra para você ouvir 10.000 vezes. É uma palavra que você ouve e você não se cansa de ouvir. Porque a cada vez que você ouve, Deus, Ele fala um pouco mais a cada um de nós. Mas, de tudo que o pastor Luciano falou, uma frase ficou guardada na minha mente. E que, de quarta-feira para cá, ela não sai da minha mente. Quando ele disse: há muita lenha para queimar. Não sei quantos lembram dessa frase. Já no finalzinho da palavra, inclusive ele virou-se para o pastor Marcos e ele disse: Pastor Marcos, há muita lenha para queimar. E essa frase ficou na minha mente desde quarta-feira, está na minha mente desde quarta-feira, e eu não sei porquê, mas eu creio que o Espírito Santo está querendo apontar para a gente alguma coisa, se não para você, pelo menos para mim, tem apontado algo que me fez lembrar, quando ele disse isso, de Isaías capítulo 6, quando Isaías disse que no ano que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo, ele foi ao templo, ele foi à casa de Deus. Só que naquele dia algo diferente aconteceu na vida, na rotina de Isaías. Eu creio que Deus está falando alguma coisa a respeito de rotina. Eu creio que Deus está falando a respeito de mesmice. Eu creio que Deus está falando sobre estarmos cansados de fazermos as mesmas coisas diariamente. Eu creio que Deus está falando alguma coisa a respeito disso. Mas Isaías diz que no ano que o rei Uzias morreu, ele entrou no templo, ele entrou na casa de Deus. Mas naquele dia, aquela entrada, aquele momento foi diferente. Talvez ele tenha entrado muitas outras vezes no templo, mas naquele dia, aquele
dia, não sei se uma manhã, uma tarde, não sei o momento, não sei a hora, mas aquele dia marcou a história de Isaías. Porque quando ele entra no templo, ele diz que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele diz que a orla das roupas de Deus enchia toda a casa, enchia todo o templo, e havia uma fumaça naquele lugar. Ou seja, a glória, Isaías ele se deparou com o próprio Deus, a sua glória, a sua Shekinah, enchendo aquele templo. E naquele momento ele entrou em desespero, porque aqui, queridos, nós temos um problema. Qual é o problema, pastor? Ele está onde? Ele está no templo, ele está na casa de Deus. Ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono. Ele vê a glória de Deus enchendo aquele lugar, mas tem um problema. Por quê? Qual é o problema? O problema é que ele diz, não é Deus que disse isso, foi ele mesmo quem declarou isso. Eu sou um homem de lábios impuros. Se eu fosse aqui parafrasear o pastor Eloy, né, eu diria, varão palavrudo. Que isso, varão? Varão palavrudo, ou seja, era um cara cujas palavras eram palavras pesadas, palavras indignas. No popular, era um cara que falava de 10 palavras, 9 eram palavrões. E ele se desespera porque ele está diante de um Deus santo, mas ele não se acha santo para estar naquele lugar. E ele se desespera. Mas é exatamente nesse momento em que ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e eu convivo no meio de uma geração de impuros lábios. E no meio daquele desespero, ele disse que um anjo voou e trouxe uma brasa viva, trouxe uma chama que tocou nos seus lábios. Tocou os lábios de Isaías. E aquele toque, daquele fogo, daquela chama, mudou não apenas a declaração ou as declarações de Isaías, mas mudou a sua vida, mudou o seu destino, mudou a sua visão, mudou a sua história também. E aqui eu aprendi uma coisa, irmãos, incrível. O Espírito Santo me falou algumas coisas a respeito disso. Quantos aqui já viram um vídeo que tem na internet de um empresário que deixou tudo para viver 2 anos numa floresta? Ele construiu uma cabana do zero. Não sei quantos já viram isso. Já viram esse vídeo? Eu já vi esse vídeo várias vezes. E uma das coisas que me chama a atenção quando ele está construindo a cabana é que uma das primeiras coisas que ele faz é construir um compartimento onde ele pudesse armazenar vários gravetos. Por quê? Porque ele entende que graveto molhado ou madeira molhada não pega fogo, e viria a estação do inverno, e quando essa estação chegasse, o frio chegasse, ele precisaria de quê? De fogo. E se a lenha, se a madeira estivesse molhada, ela não pegaria fogo. Para pegar fogo, ela precisa estar seca. A madeira, para pegar fogo, ela precisa estar seca. Talvez essa fosse a condição que Isaías se encontrava, seco. Alguém que não tinha vida, alguém que não tinha um testemunho, alguém que compactuava com a geração que ele convivia, que ele vivia. Mas sabe o que o Espírito Santo me falou? Que essa é a condição perfeita para ele incendiar alguém. É quando alguém olha para o seu estado de miserabilidade, de ausência de Deus, de lábios impuros, de pensamentos impuros, de ações impuras. O Espírito Santo me falou, é essa a condição perfeita para eu tocar, para eu queimar e para eu mudar a história de alguém. Amém, queridos? Talvez você tenha entrado aqui se sentindo assim, seco. Não frutifica, não dá testemunho, não sente mais o calor da presença de Deus, o desânimo tomou conta do seu coração,
Você não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de louvar, não tem mais vontade de ler a palavra, não tem mais vontade de estabelecer um tempo de devocional com Deus. Você se sente como uma folha seca. Então o Espírito Santo está aqui para te dizer: essa é a condição perfeita para eu fazer com que você volte a queimar de novo. Amém? Na quinta-feira, o pastor Wanderson veio, vamos dizer, ele pregou uma palavra tremenda. Talvez você nem tenha percebido disso, quão poderosa foi aquela palavra. Eu fiquei muito impactado, eu fiquei muito tocado com aquela palavra, com o texto que ele citou de Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel é levado pelo Espírito para um vale cheio de ossos sequíssimos. Olha a palavra seca aqui de novo. E a palavra sequíssima aqui do original hebraico, me corrija, meu professor de hebraico, se eu estiver errado, mas a palavra sequíssima aqui fala de ossos que entraram num estado de decomposição tão grande que viraram pó. É isso mesmo? Estou certo? Ganhei 10 então nessa manhã, certo? É verdade. Agora imagina, ossos que viraram pó. Veio o vento e o que fez com esse pó? Espalhou para todos os lugares. Mas o texto diz que quando o profeta liberou a palavra profética, segundo ou conforme, de acordo com o que Deus mandou que ele profetizasse, houve um grande barulho e todos os ossos se uniram aos seus ossos. Ou seja, aqueles ossos que tinham virado pó voltaram ao estado original para se unir aos seus ossos. E aí começa um processo, irmãos, de despertamento que começou de dentro para fora. Começou nos ossos e terminou na pele. Amém? Tá certo aí? Eu estou errando. Se eu estiver errado, irmãos, me corrijam. Nós estamos num culto de ensino. Eu também estou aprendendo. Começou de dentro, começou nos ossos e terminou na pele. Só que eram corpos, não havia vida. E aí Deus falou para ele: agora profetiza o Espírito Santo. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses corpos, sobre esse exército, sobre essa nação. Porque foi isso que o Espírito Santo me falou sobre esse texto. Há uma nação que está morta. Há uma nação que está sem vida, mas está morta e está sem vida, até que uma geração de profetas se levante para liberar uma palavra profética, declarando: vento que vem dos quatro cantos, vento que vem dos quatro cantos, vento que vem dos quatro cantos. E Deus disse: profetiza ao Espírito Santo, vento que vem dos quatro cantos. A minha pergunta nessa manhã: quantos profetas estão aqui nessa manhã, dispostos e disponíveis a se levantar nesses dias diante da nossa nação, diante dessa geração, para declarar e para profetizar: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre essa nação, sopra sobre o Brasil, sopra sobre essa geração, sopra sobre essa juventude, sopra nessa cidade, sopra nesse bairro, sopra na minha casa, sopra na minha família. Espírito Santo, sopra, sopra, sopra. Oh! Há uma geração de profetas, irmãos, como aqueles 7.000 remanescentes de Israel, que não se dobraram, que não se curvaram, que não tiveram medo dos decretos de Jezabel, não se curvaram, não negociaram o seu chamado, não negociaram a sua unção, não negociaram o poder de Deus, não estavam com o seu coração dividido. Enquanto Elias estava se lamentando, enquanto Elias estava se queixando com Deus, Deus disse para ele: olha, tem 7.000 que não se curvaram. Você não está sozinho não. Você só precisa achar esses remanescentes. Porque quando você encontrar esses remanescentes, a sua queixa vai cessar, a sua reclamação vai acabar, e você vai poder se levantar, você vai poder sair dessa caverna, desse estado de escuridão, de abandono, de isolamento,
e voltar a profetizar também, e voltar a ungir reis, e voltar a ungir profetas, e levantar uma geração nova de profetas que vai agir, que vai se mover, e que vai operar o dobro do que você fez. Eu creio que esse é um tempo de despertamento, irmãos. Esse é um tempo que Deus está nos chamando para um despertamento. Não é ainda um avivamento, mas um despertamento. Daqueles que Ele vai queimar o coração mais uma vez. Eu creio que Deus está nos chamando para um despertamento. Despertarmos de quê, pastor? Da nossa fome e da nossa sede de Deus. Quantos famintos nós temos aqui nessa manhã, queridos? Quantos sedentos nós temos aqui nessa manhã? Então você precisa se levantar. Você precisa se levantar, você precisa sair. Muitos falam sobre a zona de conforto, né? Eu gostaria muito de saber onde é que é esse lugar, queridos. Que eu nunca passei por lá. Eu nunca estive lá. Sempre enfrentando lutas, dificuldades, mas a minha fé, ela permanece a mesma. O meu Deus continua o mesmo, o meu Salvador continua o mesmo, e isso não tem como negociar. Deus está nos despertando para essa fome, para essa sede, quando nada mais é importante, é mais importante do que o Senhor. Nada é mais importante do que uma comunhão com o Espírito Santo, do que entrarmos no nosso lugar secreto e ali não apenas falarmos com Ele, mas ouvirmos a sua voz. Veja que essa palavra que o pastor Wanderson ministrou na quinta-feira foi tão impactante para mim que na manhã seguinte, quando eu cheguei aqui, geralmente eu faço isso aqui na sala dos pastores, mas eu fui para uma outra sala e eu comecei a escrever coisas que o Espírito Santo foi soprando no meu espírito. E se não fosse o pastor Nivaldo me chamando, eu acho que eu passaria a manhã inteira. E eu quero dizer isso para vocês, aquele momento ainda não acabou não. Ainda não acabou, eu vou voltar lá. Eu preciso escrever mais coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, ao meu respeito, a respeito desse tempo. Irmãos, não é nada, não é novidade nenhuma, mas eu creio que esse é um tempo de despertamento para todos nós. É um despertamento para a igreja no Brasil, irmãos, para a igreja no mundo inteiro. Deus está se movendo no mundo inteiro, trazendo um despertamento tão grande que vocês nem fazem ideia. E eu quero fazer parte disso, queridos. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero estar na arquibancada. Eu quero entrar em campo. Eu quero estar no meio do jogo. Como o pastor Luciano falou aqui na quarta-feira, né, da pressão sobre o velhinho. Eu estou quase chegando nos 60 anos, mas ainda tem muita lenha para queimar, queridos. Há muita lenha para queimar ainda. Elenildo, há muita lenha para queimar ainda. Há muitos enfermos para serem curados. Há muitos mortos para serem ressuscitados. Irmãos, há muitas vistas para serem abertas. Há uma geração que precisa ser preparada, precisa ser orientada, precisa ser direcionada. E nós temos recebido do Senhor esse chamado de despertamento. Então eu gostaria de compartilhar isso com você nessa manhã. Você que sente esse calor, você que se sente inconformado, sabe aquele incômodo, você olha à sua volta, você até consegue realizar algumas coisas, mas quando você está sozinho, você se pergunta, está faltando alguma coisa? Você diz para você mesmo, está faltando alguma coisa. Você olha em volta, é algo que você realizou, mas sabe aquele prazer da realização que ainda não aconteceu? Sabe aquela satisfação que muitas vezes a gente sente quando faz algo, quando realiza algo, e isso ainda não aconteceu? Quem sabe não é o Espírito Santo te incomodando para fazer parte desse exército de 7.000 remanescentes. Despertar de um sono, despertar de um descanso, sair de uma zona, assim como
deixa eu terminar a frase, de uma zona de conforto, para ninguém entender mal o que eu estou falando, como fez Neemias. Neemias estava numa condição confortável demais, irmãos. Ele não precisava entrar naquela guerra, ele não precisava entrar naquela empreitada, mas aquilo incomodou a ele, e ele chorou, e ele pranteou, ele não quis comer nada, ele jejuou, ele clamou a Deus, ele orou a Deus, ele pediu a Deus uma resposta, e a resposta veio: saia de onde você está, saia da condição que você está, saia desse lugar de segurança, arrisque-se. Como Paulo disse, escrevendo a Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Saia dessa condição de segurança, saia dessa condição de querer sentir o chão debaixo do seu pé. Dê um passo em direção ao sobrenatural de Deus. Dê um passo em direção àquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Dê um passo em direção àquela voz que você está ouvindo e que você sabe que você tem ouvido. Quando você acorda nas madrugadas, quando você está desejoso de continuar dormindo, mas algo te incomoda, algo tira o teu sono, algo te faz ficar inconformado, é um incômodo que a cama não consegue fazer com que você fique ali acomodado, seguro, protegido, guardado. O Espírito Santo está nos chamando nessa manhã, queridos, para um despertamento. O Espírito Santo está nos chamando para coisas novas, para um renovo, para um tempo, queridos, em que essa nação vai ser varrida pelo Espírito Santo. Como disse Joel, e eu creio nessa palavra, Joel 2, começou em Jerusalém, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, eles estavam em oração, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma direção de Jesus. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 10 dias depois, estavam eles lá, superlotação, 120 pessoas, no lugar que cabiam 100, mas eles estavam desejosos, eles estavam famintos, eles estavam sedentos por uma experiência nova, por algo novo. Eles estavam na expectativa dessa promessa. Por isso todos os dias eles se encontravam naquele lugar. Por isso todos os dias, independente do que eles tinham que fazer, eles não abriam mão daquele tempo de oração, eles não abriam mão daquele tempo de intercessão, eles não abriam mão de estar na casa de Deus, eles não abriam mão de estar com os irmãos na comunhão dos santos, buscando pelo cumprimento dessa promessa, até que de repente dos céus veio um som. O Espírito Santo desceu naquele dia, encheu toda aquela casa, encheu todas aquelas pessoas que estavam ali. Eles começaram a falar em novas línguas. Havia uma grande festa acontecendo. Pelo menos 17 nações estavam reunidas naquele lugar. E quando eles ouviram aquele som, muitos pensaram assim: eles estão bêbados, eles estão embriagados. Sim, eles estavam bêbados, estavam embriagados do Espírito Santo. Eles não compreendiam aquilo que estava acontecendo, eles não compreendiam o que estava acontecendo naquele lugar, mas eles ouviram no seu idioma, no seu dialeto, o que aqueles agricultores, o que aqueles pescadores, o que aqueles carpinteiros estavam falando, porque eles disseram: nós ouvimos falar das grandezas de Deus. Eles estão falando, eles nunca foram para um curso de idioma, mas quando o Espírito Santo desceu naquele dia, fez com que aqueles homens, aquelas mulheres simples, falassem no idioma de todas as nações. Isso aqui aponta para onde o Evangelho iria chegar, para onde as boas novas iriam chegar, para onde Deus está te levando, para onde Deus está te conduzindo. Qual é a palavra que Deus tem colocado nos teus lábios, querido? Qual é a palavra que tem queimado no teu coração para esses dias? Qual é a palavra profética
que Deus tem feito queimar no teu coração. Essa palavra não é para ficar retida. Os discípulos tentaram guardar essa palavra em Jerusalém. E Deus, quando olhou aquilo tudo, falou: está tudo errado. Tem uma coisa certa que não está errada aí nessa história. E aí Ele começa a mandar a perseguição. Quando a perseguição vem, aí todos os discípulos se espalharam para vários lugares, para várias cidades, assim como Jesus fez com aqueles 70, né? Chamou os 70, dividiu em grupos de 2 e disse: olha, vão em todas as cidades e lugares aonde eu quero chegar. Você já pensou? Você já parou para pensar no que Jesus está falando aqui com os seus discípulos? E todos nós, ouça isso, todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós, independente de sermos pastores, diáconos, bispos, apóstolos, profetas, Joma, não importa. Todos nós somos discípulos de Jesus. E Ele está nos dizendo nessa manhã, existem cidades, e quando Ele fala de lugares, ouça isso, em nome de Jesus. Eu sei que eu brinquei, só quem sabe, né? Só quem tem intimidade sabe o que eu falei. Ouça isso, Jesus disse assim: vão às cidades e lugares. Pode ler, Lucas 10. Jesus não está falando apenas de cidades, Ele está falando de casas, Ele está falando de favelas ou comunidades, Ele está falando de universidades, Ele está falando de colégios, Ele está falando de cursos, Ele está falando de famílias. Ele disse: eu quero chegar a cidades e lugares, mas para que eu chegue em cidades e lugares, eu preciso enviar a minha eclésia, eu preciso enviar os meus discípulos, eu preciso enviar aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos, aqueles que estão com o coração queimando, aqueles que disseram sim a esse chamado. Eu quero chegar a esses lugares. Você é um emissário do Espírito Santo, queridos. Você é um emissário do reino de Deus. Todos nós somos. Mas quantos estão dispostos e disponíveis? Porque não basta apenas ter disposição, tem que haver disponibilidade também. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você vá até o lugar. Bom, peraí, deixa eu fazer algumas coisas aqui importantes, porque eu não sei se eu estou com tempo. Eu não sei, irmãos, não é isso que eu anotei aqui. Eu estou deixando o Espírito Santo falar com a gente nessa manhã, porque eu creio no meu espírito, que a partir dessa manhã, eu creio que nessa manhã, a partir dessa manhã, tem gente que não vai dormir mesmo. Eu creio que a partir dessa manhã, tem gente que vai perder a fome, sim. Eu creio que nessa manhã existem olhos que estão sendo abertos. Eu creio que a partir dessa manhã, corações que estavam com a chama quase que apagando, vão voltar a incendiar de novo. Vão voltar a incendiar de novo. Vão voltar a incendiar de novo, irmãos. E olha, eu quero dizer para você, se prepare. Porque você vai sentir um incômodo tão grande que aonde você estiver, você pode até ser taxado de chato, mas o Espírito Santo vai revelar coisas a você, a respeito de pessoas. Aquilo que o Zé falou comigo ainda há pouco, aquilo que você falou ainda há pouco lá no seu trabalho, de pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, com a vida quebrada, com a vida destruída, casamentos destruídos, e Deus tem colocado palavras nos teus lábios, para compartilhar com aquelas pessoas, para fazer o caminho de volta. Eu acredito que esses dias são dias de retorno à casa do Pai. Muitos voltarão à casa do Pai. Muitos voltarão à casa do Pai, querido. Muitos voltarão à casa do Pai. Alguém outro dia me disse assim: pastor, por que você não está com seus vídeos no TikTok? Eu falei: cara, eu não tenho nenhuma vontade de colocar lá. Ele falou: coloca lá, pastor, coloca lá. E aí uma segunda-feira dessa, eu não lembro bem, eu coloquei um vídeo, foram quase 400 visualizações, em menos de 24 horas. E lá no TikTok você identifica as pessoas e você vai no perfil dessas pessoas.
Queridos, eu posso assegurar para vocês, 95% não é crente. 95% não é crente. O que temos feito com a palavra que Deus tem colocado no nosso coração? Ah, pastor, eu estou esperando o pastor Marcos, a pastora Cristina me escalarem. Eu estou esperando o pastor Marcos, a pastora Cristina me colocarem no altar. Quem disse que esse é o teu altar? Quem falou para você que esse é o teu altar? John Wesley, queridos, ele queimava tanto por um avivamento, que ele deixou de pregar dentro da igreja e foi para as praças, e pregava em cima de um caixote, e as pessoas que passavam vindo do trabalho ou indo para o trabalho, não importava, porque ele pregava o dia inteiro. Gente que estava indo para a mercearia comprar comida para fazer jantar, gente que ia na praça para jogar xadrez, dama, sei lá o quê, ouvia o John Wesley pregando. E quando eles ouviam John Wesley pregando, havia um senso de confissão de pecado, de convicção de erros, de pecado, que eles ali mesmo, em praça pública, diante daquela multidão, eles se ajoelhavam, eles confessavam seus pecados, eles se arrependiam dos seus pecados e confessavam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem disse que o seu altar é esse aqui? O seu altar pode estar lá na sua faculdade, o seu altar pode estar lá na tua universidade, o teu altar está na tua rua, está na pracinha, próximo lá onde você mora, está dentro da tua casa. Não é esse o único altar que nós temos, queridos. O que temos feito daquilo que o Espírito Santo tem gerado dentro de nós, tem feito arder, queimar dentro de nós. Sabe o que Jesus fazia? Basicamente, aonde ele ia? 3 coisas. Ele falava sobre o reino de Deus, ele pregava e ele ensinava a respeito do reino de Deus, e essa era a minha intenção de falar nessa manhã, sobre o reino de Deus. Então ele pregava e ensinava a respeito do reino de Deus, ele curava os enfermos e ele expulsava demônios. Basicamente eram essas 3 coisas que Jesus fazia. Quando ele não estava fazendo isso, ele estava lanchando, ele estava almoçando, ele estava jantando na casa de alguém. Mas ele não estava ali para comer, ele estava ali para mudar vidas, ele estava ali para transformar vidas, ele estava ali para abrir os olhos daqueles que estavam cegos. Basicamente era isso que ele falava, basicamente era isso que ele fazia. O que basicamente nós temos feito? Desculpe, queridos, me perdoem, talvez por algum momento você pense assim: pastor, você não tem autoridade para falar o que você está falando, porque você está repreendendo a igreja. Eu não estou repreendendo a igreja. Primeiro, que eu só estou aqui porque o meu pastor disse: vai lá e prega. Ele inclusive me deu um texto, eu falei: pastor, eu vou ler esse texto, mas você me dá liberdade para falar? Ele falou: Aníbal, fique à vontade, deixa Deus te usar. Então eu estou aqui debaixo de uma autorização e de uma autoridade, irmãos. Eu não estou repreendendo, eu estou trazendo uma palavra de despertamento para todos nós. Porque é muito confortável para nós sairmos da nossa casa. E essa foi, irmão, essa foi a pergunta que Jesus fez para a multidão: o que vocês foram fazer no deserto? O que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ouvir no deserto? Vocês foram ver um camarada magrelo que mal conseguia ficar de pé quando batia um vento mais forte, igual aquele de terça-feira passada, certo? Um cara que não se veste de terno de linho, um cara que não é elegante, que não anda segundo a moda. O que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ouvir no deserto? Vocês não foram ouvir uma palavra de vitória, vocês não foram ouvir uma palavra de abrir portas, de conquistas. Vocês foram ouvir uma palavra dura: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, raça de víboras, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo.
E quando as pessoas ouviam no deserto, elas saíam das suas casas, saíam das suas cidades, saíam dos seus bairros, saíam dos seus vilarejos, até o deserto para ouvir João Batista trazer essa pregação dura, difícil muitas vezes de ser ouvida. Mas aquela palavra entrava como uma espada, ela rompia o coração das pessoas, ela rompia a alma das pessoas. E elas se arrependiam dos seus pecados, e elas diziam, elas clamavam, elas suplicavam: o que precisamos fazer? E João Batista dizia: sejam batizados para a remissão de pecados, para que vocês tenham acesso a esse reino. O que basicamente nós temos feito? Não, eu conheço alguém que está muito enfermo, mas chamei ele para ir lá na igreja, para ser curado lá. Não, existe uma pessoa aqui que está numa dificuldade muito grande, está passando por uma tribulação muito grande, o casamento está quase destruído, mas eu convidei para ir lá na igreja. Basicamente é isso que nós temos feito? Ou basicamente nós temos feito: eu tenho a resposta de Deus para você, eu tenho uma resposta de cura para você. Jesus não estava mais presente, mas Pedro e João, quando foram para o templo e encontraram aquele coxo, foi exatamente isso que eles fizeram. Nós não temos ouro, não temos prata, não temos a esmola que você acha que você precisa, mas o que de fato você precisa, isso nós temos. Olha para nós, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A cura, a libertação, as boas novas estão dentro de cada um de nós, gente. Estão dentro de cada um de nós. Uma vez uma irmã na igreja me ligou e falou: pastor, eu estou aqui no shopping Duque de Caxias e a minha amiga ficou endemoniada, dá para o senhor vir aqui? Eu falei: irmã, estende a sua mão, repreende esse espírito, porque eu não vou sair da minha casa. A autoridade está sobre cada um de nós, irmãos. Amém? A cura está dentro de cada um de nós. Jesus falou que aqueles que creem nele, do seu interior, rios que transbordam para a vida, fluirão de dentro de nós. Quantos creem em Jesus? Quantos creem de fato, de verdade em Jesus? Há uma fonte dentro de você de cura, há uma fonte dentro de você de libertação, há uma fonte dentro de você de boas novas. Mas pastor, eu não sei o que eu vou falar. Então pega o exemplo do gadareno, aquele endemoniado de Gadareno, que tinha uma legião de demônios, e Jesus o libertou. E ele disse para Jesus: deixa eu seguir você. E o que Jesus disse para ele? Não me segue não, volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para a tua cidade. Mas o que eu vou fazer? Fala do que eu fiz com você. Aquele homem não foi para nenhum seminário, não participou de nenhum congresso, nenhuma conferência, nenhuma escola profética, nada, nenhuma escola apostólica. Ele simplesmente tinha o seu testemunho de libertação como a principal palavra. A principal pregação daquele homem, pastor Jorge, era a libertação que Jesus trouxe para ele. E a Bíblia diz que ele começou a evangelizar com o seu testemunho, com a sua única pregação. Júnior, uma única pregação. E a gente se mata querendo escrever 10, escrever 20. Não, Deus tem que me dar uma coisa nova para eu falar para a igreja, uma revelação nova para eu falar para a igreja, para criar aquele alvoroço, criar aquele movimento todo. Mas muitas vezes são palavras sem vida alguma. São palavras que vêm de homem, não vêm do Espírito Santo, não vêm da principal fonte. E aquele homem saiu pregando uma única mensagem, que foi o seu testemunho de libertação. Em toda aquela região de Decápolis, 10 cidades, 10 regiões, 10 vilarejos. Você se lembra como é que Jesus saiu daquela cidade? Como é que ele saiu de Gadara? Ele saiu expulso. Os homens expulsaram Jesus daquele lugar. Disseram para ele: nós não queremos você aqui, você trouxe prejuízo para nós, saia daqui com os seus discípulos. Mas Jesus deixou uma semente lá, e aquela semente deu frutos, aquela semente cresceu,
Aquela semente não ficou de mimimi, nem com vergonha, não. Aquela semente, ela frutificou. Depois Jesus volta àquela mesma região, e quando ele volta naquela região, sabe o que aconteceu? Uma multidão estava esperando Jesus. Ninguém consegue me convencer do contrário. Eu acredito que essa multidão foi fruto do ex-endemoniado. Foi fruto daquele gadareno. Foi fruto daquele homem que tinha apenas uma mensagem, uma palavra de boas novas. Essa palavra está dentro de cada um de nós. Essa palavra está dentro de você. Pastor, mas eu sou tímido. Vai com timidez mesmo. Pastor, mas eu sou meio envergonhado. Vai envergonhado mesmo. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Vá com medo. Você acha que Pedro saiu do barco seguro, ou ele saiu com medo? Ele saiu com medo. Você acha que o medo não tomou conta do coração de Isaías quando ele viu o Senhor e olhou para o seu próprio estado pecaminoso? Ele teve medo. Todos nós, irmãos, em algum momento sentimos medo. Pergunta aos psicólogos, eles vão dizer para você isso. Todos nós temos um pouquinho de medo. E um pouquinho de medo é bom também, porque nos deixa alerta, nos deixa atentos. Eu vim aqui nessa manhã trazer uma boa nova. Eu não vim aqui matar ninguém, eu não vim aqui envergonhar ninguém, eu não vim aqui menosprezar ninguém, diminuir ninguém. Não, eu vim aqui trazer uma palavra de despertamento para todos nós. Eu vim aqui trazer uma palavra que possa gerar coragem, ânimo, mas também despertamento. Uma palavra que possa fazer com que essa chama que um dia, não importa qual foi a razão, qual foi a situação, qual foi a circunstância que fez com que essa chama, ela diminuísse a sua intensidade. Ela não se apagou, ok? Essa chama não se apagou. Há alguém agora nos assistindo pela internet que pensa que essa chama se apagou por uma grande decepção que você passou no seu chamado. Mas eu vim da parte de Deus nessa manhã aqui para dizer para você, essa chama não se apagou. E você sabe que à medida em que a palavra estava sendo ministrada, assim como Jesus no caminho de Emaús ia falando, ia compartilhando a palavra, o coração daqueles discípulos estava sendo incendiado, o seu coração está sendo incendiado agora também. Não importa onde você está, o Espírito Santo está te tocando agora. O Espírito Santo está fazendo com que essa chama aumente a sua intensidade mais uma vez. Porque você é um desses 7.000 remanescentes que não se dobraram, mesmo escondido, mesmo deixando a comunhão, mesmo deixando a casa de Deus, essa chama nunca saiu do seu coração. Amém, queridos? Amém? Eu creio que é isso. Eu acredito que é isso. Ministério de Louvor. Glória a Deus. Feche teus olhos. Jesus, certa vez, ele estava cercado por uma grande multidão, como era de costume. E todo mundo queria tocar Jesus.
todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria ouvir os seus ensinamentos, porque quando ele falava como alguém que tem, ou que tinha autoridade, e sabia do que estava falando. Mas um dia alguém não quis ouvir, alguém não quis tocar, ou melhor, não quis ouvir, não quis olhar, não quis sentar aos seus pés para receber um ensinamento, uma mensagem. Alguém saiu da sua casa simplesmente determinado a fazer algo. Tocar na orla das suas vestes. Porque se ela conseguisse fazer isso, ela seria curada de uma enfermidade que ela carregava há 12 anos. E não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade que trouxe muitos prejuízos para ela. Prejuízos financeiros, prejuízos sociais, porque ela não podia se relacionar com pessoas. Mas o principal prejuízo estava dentro dela, porque ela sangrava, e à medida que ela sangrava, ela ia perdendo vida. É bem provável que nessa manhã, algumas pessoas entraram aqui com esse mesmo sentimento, com essa mesma determinação. Eu vou lá, porque eu quero tocar mais uma vez. Eu quero sentir mais uma vez. Eu quero parar de morrer aos poucos. Eu quero parar de morrer aos poucos, dia após dia. Eu quero parar de ter prejuízos em todas as áreas da minha vida, porque eu sei que esse meu afastamento, esse meu distanciamento, esse meu esfriamento, só me trouxe prejuízos. E o Espírito Santo me fala que você é uma pessoa cheia de potencial, muito potencial, e o diabo sabe disso. Ele sabe, porque ele já te viu sendo usado por Deus, operando debaixo da unção que Deus derramou sobre a sua vida. E você saiu de casa simplesmente dizendo isso: eu vou lá porque eu quero tocar mais uma vez. Aquela mulher, quando tocou em Jesus, em meio a toda aquela multidão, Jesus parou. Mesmo que todo mundo tocasse, mas naquele momento algo diferente aconteceu. E ele parou, e ele quis saber quem era. Ele disse: eu sei que alguém me tocou. Não foi um toque religioso, não foi um toque rotineiro, foi um toque diferente. Um toque de alguém que estava perdendo vida, um toque de alguém que estava morrendo aos poucos. E aquela mulher, não tendo como se esconder mais, ela disse: sou eu. E Jesus disse para ela: filha, mesmo que ao longo de todos esses anos, mesmo que ao longo de todo esse tempo você tenha se distanciado, tenha enfraquecido, tenha se esfriado, tenha se distanciado, tenha perdido a chama, você não deixou de ser filha. Você continua filha. Você pode voltar para sua casa, porque foi a tua fé, foi a convicção do teu coração que te salvou. Foi a tua convicção que te curou. Foi a tua convicção, a tua fé, posta em atividade mais uma vez, que te libertou e que fez essa chama voltar a queimar mais uma vez. Eu não sei quantas pessoas se identificaram, não com a minha palavra, irmão, não é a minha palavra. Eu não sou capaz de dizer tudo o que eu disse, se não fosse pelo Espírito Santo.
E eu vou sair daqui com meu coração em paz. Tenha certeza disso. Como faço todos os domingos, depois do almoço, eu vou descansar. E não vou descer desse altar aqui, me sentindo o cara. Olha, minha palavra foi poderosa. Não, não, não. Não há espaço no meu coração para isso. Mas eu vou sair daqui com a minha consciência tranquila, meu coração em paz, de que aquilo que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, eu comuniquei. Porque existem pessoas aqui que precisam de um toque novo, de um renovo na sua vida. Existem pessoas aqui que precisam voltar a queimar mais uma vez. Existem pessoas aqui que precisam voltar a ter fome e sede do Senhor, da presença do Senhor, da palavra do Senhor, da voz do bom pastor, do pastor, o único pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Existem pessoas que estão aqui assim, exatamente nesse estado, enfraquecidas, desiludidas, desenganadas, decepcionadas, porque foram expostas, porque foram abusadas, porque foram exploradas, porque a sua vida serviu de motivo de escândalos. Mas o Mestre está aqui nessa manhã, e Ele preparou uma mesa para você. Ele preparou uma mesa para você, para que você se assente nela, para que você esteja nela. É a mesa da comunhão, é a mesa da restauração, é a mesa do renovo. Como eu disse no início, não é sobre a comida, é sobre a transformação que a mesa traz. Então nessa manhã, queridos, eu quero convidar você para o lugar mais seguro, para você receber esse renovo, para você receber essa renovação, essa restauração, esse toque de amor, esse toque de perdão, para você ter a sua chama intensificada mais uma vez. Eu quero te chamar ao altar do Senhor. Não é ao altar do apacentar, é ao altar do Senhor. Ninguém vai perguntar nada a você, ninguém vai questionar nada a você. Simplesmente eu quero convidar você, assim como aquela mulher fez, e para que ela tocasse na orla de Jesus, ela precisou se curvar, ela precisou se abaixar, talvez até mesmo se arrastar. Então eu quero convidar você, que precisa de um despertamento, você que sabe que você faz parte desse exército, de 7.000 remanescentes, que não se curvam, que não se conformam. Eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor, e aqui você se ajoelhar, e rasgar o seu coração diante do Senhor. Assim como Jefté fez quando ele entrou no templo, a Bíblia diz que ele disse todas as palavras ao Senhor. Eu quero convidar você a vir ao altar. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu não estou falando de título, eu estou falando de discípulos. Porque às vezes até eu mesmo, sou tão tocado pela palavra que muitas vezes quero estar aqui no altar. E vergonhosamente eu digo uma coisa nessa manhã. Sabe o que me prende muitas vezes na cadeira? É pensar na minha reputação. É pensar no que vão falar, o que vão dizer. Como diz a pastora Camila Barros, eu quero falar rasgado. Esse é um tempo de nós jogarmos no lixo toda a nossa reputação e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Não temos vergonha de estarmos diante do altar do Senhor, joelhos dobrados, chorando, rasgando o coração, irmãos.
Ninguém vai apresentar título algum nos céus. Ninguém vai dar carteirada nos céus. Então eu quero convidar você, independente da sua posição, independente talvez do título que você tenha, venha ao altar do Senhor. Se você vai ficar sentado, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que você estivesse no mesmo espírito que esses irmãos estão aqui. Que você fechasse os seus olhos, não ficasse olhando, deixa eu ver quem está lá. Não, não. A pessoa mais importante para ver quem está aqui, já está vendo, que é o Espírito Santo. Obrigado, pastora. Talvez você não queira sair do seu lugar, mas sinta de se ajoelhar no seu lugar. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso também. Não olhe para mim, não fique olhando para mim. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe tão somente para o Senhor. Todos nós, irmãos, todos nós, a começar de mim, que nessa manhã teve a responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor, todos nós, a começar de mim, precisamos estar de joelhos diante do altar do Senhor, todos nós, porque diante dele, irmãos, eu não sou pastor, diante dele eu sou apenas um filho, e isso já basta, isso já é o suficiente. Na sexta-feira pela manhã, eu acordei com um texto no meu coração, que está aí nesse capítulo que eu pedi para você abrir. Jesus, ele disse que o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro, num campo que não era dele, não era o campo dele, mas ele encontrou um tesouro. Sabe o que o Espírito Santo está me falando aqui agora? Eu nem perguntei no início, mas talvez estejam pessoas aqui que estão nos visitando. Esse não é o seu campo, mas o Espírito Santo trouxe você aqui para você ouvir essa palavra, como um tesouro, que você precisava encontrar. E Jesus disse que aquele homem, quando encontrou esse tesouro, ele foi, vendeu tudo que ele tinha, e comprou aquele campo, e guardou aquele tesouro. A graça de Deus é inegociável, é o tesouro que nós temos, queridos. E sabe onde é que está essa graça? Está dentro de cada um de nós, e eu preciso guardá-lo, eu preciso protegê-lo, eu preciso proteger esse tesouro, com renúncias, não importa o preço que eu tenha que pagar, mas eu preciso guardar esse tesouro, bem guardado aqui dentro de mim. Mas também Jesus, no mesmo texto, diz que o reino de Deus é como uma rede, que precisa ser lançada, para que os peixes venham. Então aquilo que é um tesouro para mim, e que eu devo guardar, que eu devo zelar, que eu devo proteger, que eu não devo negociar, não devo vender, emprestar, doar, esse mesmo tesouro, ele não pode ficar retido, ele precisa transbordar na vida de alguém. Então quando você sair daqui hoje, transborde na vida de alguém, transborde essa palavra na vida de alguém, deixa o Espírito Santo usar você, com a autoridade. Jesus disse, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu dou a vocês, então vão e façam discípulos. Vão e compartilhem dessa palavra, vão e compartilhem dessa unção, vão e compartilhem das boas novas. Vocês estão debaixo dessa autoridade e debaixo dessa autorização. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Queria chamar aqui a Genilda. Vem cá, Genilda. Sobe aqui, por favor. Aleluia, Jesus.
Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, ó Deus. Prostrado, ó Pai. Clamando, ó Deus, nessa manhã, ó Deus. Faz mais uma vez, ó Deus. Aviva, Senhor, a Tua obra, a Tua igreja, Senhor. Faz arder, Senhor, os nossos corações, ó Deus. A Tua palavra diz que acontecerá. Senhor, que Tu há de derramar o Teu Espírito, ó Deus. Senhor, que Tu procura, Senhor, na terra, verdadeiros adoradores. Que os Teus olhos procuram na terra os fiéis, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, nessa manhã, que nós possamos ser achados por Ti, Deus. Pai, nós clamamos a Ti, Deus, como igreja, como parte do Teu corpo, ó Deus. Senhores, nós temos visto, Pai, há uma busca, nós temos visto, ó Deus, os remanescentes, ó Deus. Aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Senhor, nos desperta, Senhor, para nos colocarmos na brecha, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz mais uma vez. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos anima, nos fortalece, ó Deus, quando diz, ó Pai, que Tu procura, Deus, e que Tu deixaria ser achado, ó Deus, quando nós buscarmos a Ti de todo o coração, ó Deus. Nós Te louvamos porque nessa manhã o Teu Espírito nos trouxe a Tua casa. Nós Te louvamos porque o Teu Espírito falou aos nossos corações, ó Deus. Nós nos colocamos de joelho como ovelha que somos. Esse é o nosso DNA. Essa é a nossa essência, ó Deus. Ovelha do bom pastor. Que ouve a voz nessa manhã em que não está com o coração endurecido, ó Deus. Fala conosco, Deus. Incomoda-nos, desperta-nos, ó Deus. Toca-nos, ó Deus, com a Tua brasa viva, Deus. Toca-nos, ó Deus, com a Tua brasa viva, Deus. Senhor, porque uma faísca, Deus, pode incendiar toda uma floresta, Deus. Começa, Senhor, através das nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus. Se nessa manhã alguém entrou aqui seco, como um graveto, ó Deus, que possa, Senhor, sair nessa manhã, Deus, ardendo em fogo, ó Deus, se sentindo incomodado, ó Deus, se sentindo, ó Deus, Senhor, confrontado com a voz do Teu Espírito, ó Deus, que não haja, Senhor, coração endurecido neste lugar, ó Deus, Senhor, porque temos ouvido a Tua voz, ó Deus, Senhor, e a Tua palavra nos ensina, não endureça aí o coração, porque o Teu Espírito, ó Deus, através da vida do Teu Filho tem falado, através, Senhor, do Teu servo, Senhor, de tantas pessoas, ó Deus, que tem falado neste altar, ó Deus. Senhor, que Tu continue fazendo, ó Deus, traz renovo, traz fortalecimento, ó Deus. Senhor, na caminhada nós nos encontramos, ó Deus, muitas das vezes, ó Deus, cansado, ó Pai. Mas que ao nos levantarmos nessa manhã, Deus, possamos ser renovados, possamos ser fortalecidos, ó Deus, e, Senhor, animado e confrontado, ó Deus, para fazer aquilo, ó Deus, que Tu tem nos chamado para fazer. Consolar, Senhor, aqueles que choram. Trazer libertação, Senhor, porque foi para isso que Tu nos ungiste, ó Deus. Porque o Teu Espírito está sobre nós, Ele permanece em nós, ó Deus. Mesmo quando estamos, ó Deus, fracos, ó Deus, desanimados, Senhor, o Teu Espírito nos fortalece. Muitas das vezes falamos aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Porque a Tua palavra é espada de dois gumes, ó Deus, tem cortado, Senhor, a nossa vida também, ó Pai. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Deus. Porque sabemos, ó Deus, que Tu nunca vai desistir de nós. Nós Te damos a honra, a glória e o louvor. E falamos, ó Deus, as mesmas palavras de Isaías. Eis-nos aqui. Senhor, continua usando as nossas vidas, ó Deus. Continua falando aos nossos corações. Coloca a palavra de sabedoria aos nossos lábios, porque muitas das vezes não sabemos nem o que falar.
Espírito Santo, nos faz lembrar aquilo que temos aprendido, ó Deus, através da Tua palavra, e que possamos compartilhar. Nos faz lembrar, ó Deus, aquilo que a Tua palavra tem falado aos nossos corações, ó Deus. E não deixa, Senhor, essa palavra voltar vazia, ó Deus. Que ela possa encontrar pouso, ó Deus, no coração sedento, faminto e necessitado. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.